Olá, alunos do quarto ano. Hoje, dia 19 de maio de 2021, nossa aula de Geografia, iremos utilizar o livro Liga Mundo, nas páginas 35 a 39, e também utilizaremos o caderno. Não se esqueçam de colocar a data de hoje e os números da página. Hoje vamos falar sobre integração entre cidade e campo. Antes de começar a leitura da página 35, vamos conversar o que é integração. Integração é a junção, é a união entre a cidade e o campo. Eles estão juntos, unidos. As atividades do espaço urbano e as atividades do espaço rural dependem umas das outras. Esse é um aspecto da integração entre esses espaços, campo e cidade. E vamos observar aí nessas fotografias alguns exemplos disso. Nas primeiras imagens, os moradores da cidade compram diversos alimentos produzidos no campo. À esquerda, cultivo de hortaliças no espaço rural do município de Biritiba-Mirim, no estado de São Paulo. E à direita, venda de hortaliças e legumes em hipermercado na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. Vocês podem ver lá na zona rural, no campo, a produção dos alimentos e na cidade a venda desses alimentos no hipermercado. Na fotografia abaixo, os moradores do campo utilizam vários produtos feitos na cidade. À esquerda, indústria de calçados de couro na cidade de Franca, no estado de São Paulo. E à direita, o trabalhador rural utilizando calçado de couro no município de Figueirão, no estado do Mato Grosso do Sul. Na página 36, vamos continuar a nossa leitura sobre essa integração da cidade com o campo. Além de alimentos e outros produtos, notícias, pessoas, valores em dinheiro e conhecimentos circulam entre os espaços rural e urbano. As notícias vão do campo para a cidade e da cidade para o campo, pelos meios de comunicação. Pessoas e mercadorias circulam entre os dois espaços pelos meios de transporte. O dinheiro obtido em atividades do campo pode ser utilizado em atividades no espaço rural e no urbano, assim como os ganhos obtidos nas atividades urbanas podem ser aplicados no espaço urbano e no rural. E os conhecimentos desenvolvidos nas universidades e nos institutos de pesquisas, que geralmente ficam na cidade, são incorporados também no cultivo de plantas e na criação de animais. Veja a fotografia ao lado. Nessa fotografia, vocês estão vendo uma pesquisadora trabalhando com amostras de solo em laboratório na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Ainda na página 36, o uso do telefone celular, tablet ou computador, por exemplo, fabricados nas cidades, atualmente é comum tanto no espaço urbano como no rural. Por meio desses equipamentos, trabalhadores e moradores do campo podem se conectar com a cidade e com qualquer parte do mundo. E aí tem a imagem do agricultor utilizando o computador no espaço rural, lá no município de Mirassol, no estado de São Paulo. Agora nós vamos iniciar a leitura da página 37. Várias são as atividades relacionadas ao turismo e que atraem moradores da cidade para o campo. E aí nessa imagem tem um exemplo disso. É uma prática de rafting no rio Macaé, no espaço rural do município Casimiro de Abreu, no estado do Rio de Janeiro. Rafting consiste na descida de rios que apresentam inclinações em alguma parte do seu curso, fazendo as águas correrem mais depressa. As pessoas utilizam botes infláveis e equipamentos de segurança. As indústrias estão localizadas geralmente nas cidades, mas para ficar mais perto da matéria-prima que utilizam, algumas indústrias estão instaladas no campo. Essas indústrias, chamadas agroindústrias, utilizam produtos das atividades do campo para produzir suco de frutas, laticínios, derivados do leite, óleos de origem vegetal, como a soja, açúcar e álcool, derivados da cana-de-açúcar, e entre outros.
tem aí o significado, né, da matéria-prima, está em destaque na página 37, o que é matéria-prima, é o item necessário para a fabricação de um produto, e também tem a imagem de uma agroindústria localizada no espaço rural do município de Pedro Afonso, no estado de Tocantins. Lá produz-se álcool derivado da cana-de-açúcar. Apesar de existirem muitas atividades que acontecem apenas na cidade ou no campo, algumas podem ser desenvolvidas em ambos os espaços. É o caso das atividades como as de veterinários, professores, motoristas e entre outras. Agora é com vocês. Lá na página 38, nós vamos começar uma atividade, a número 1, e nós vamos fazer a diferenciação de alguns produtos. Então, vamos lá. O espaço urbano e o espaço rural fornecem muitos produtos aos moradores de um município. Complete o quadro abaixo com outros exemplos. Então, o primeiro quadradinho que está lá, produtos da cidade, nós vamos colocar alguns produtos que vêm da cidade, que são produzidos na cidade. Tem já um exemplo no livro, telefone celular. E aí, nas outras 3 linhas, vocês vão escrever outros produtos que são produzidos na cidade. E no quadradinho ao lado, produtos do campo, produtos que são produzidos no campo. O livro também já trouxe um exemplo do algodão. O que mais pode ser produzido no campo? O que é produzido no campo? Tem mais 3 linhas, vocês completem aí. Número 2, além das trocas de produtos, de que outras maneiras o campo e a cidade estão conectados? Dê exemplos. E ainda na página 38, nós vamos falar sobre alguns alimentos cultivados na cidade. É possível realizar na cidade algumas atividades que são próprias do campo, no jardim ou no quintal de casa ou do condomínio, em espaços públicos ou até mesmo no apartamento. Moradores da cidade conseguem cultivar temperos, verduras e legumes. Entre os benefícios está uma alimentação mais saudável, obtida por um cultivo sem utilização de produtos químicos. E aí ao lado tem a imagem de uma horta comunitária lá na cidade de São Paulo. A número 1 e a número 2 vocês vão responder no caderno. Então peguem o caderno, coloquem a data de hoje, 19 de maio, e o número da página do livro de geografia, que é a página 38. Número 1. Você conhece alguém que cultiva alimentos na cidade? E o número 2, além da vantagem apresentada no texto, quais outras vantagens dessa prática podem melhorar a vida das pessoas que vivem nas cidades? Então, nesse texto, vocês viram que tem uma vantagem de se produzir alimento na cidade, né? Uma alimentação mais saudável. Quais outros benefícios esse cultivo na cidade trará para nós? E agora, na página 39, nós vamos fazer a leitura sobre a migração do campo com a cidade. O que é migração? Migração é fazer a mudança, né? Mudar do campo para a cidade, ou também pode ser feita a mudança da cidade para o campo. Atualmente no Brasil, a maioria das pessoas vive no espaço urbano, mas isso não foi sempre assim. Observe os dados da tabela e o que elas nos mostram. Vamos lá. Brasil, moradores da cidade e do campo. Então, aí tem dados do ano de 1960 a 2010. Então, vocês podem observar através dos números que houve uma grande mudança entre a população urbana e a população rural, que houve uma migração, houve uma mudança de uma população para outra. Então, vocês podem observar que no ano de 1960, a população urbana era bem menor do que a população rural. E aí, no último item da nossa tabela, em 2010, observem esse número que está na população urbana. Como houve uma mudança entre a população rural. Houve mais migração da população rural para a população urbana, do espaço do campo para o espaço da cidade. No Brasil, a intensificação no crescimento das cidades e no desenvolvimento das indústrias
a partir dos anos de 1950, levou muitas pessoas a deixar o campo para viver nas cidades. Além da oportunidade de trabalho, o comércio e os serviços desenvolvidos nas cidades, educação, saúde, lazer, por exemplo, atraíram as pessoas de que procuravam melhores condições de vida. Esse deslocamento intenso de pessoas do campo para a cidade contribuiu com o crescimento da população urbana. Nas últimas décadas, porém, o ritmo desse deslocamento tem diminuído. A migração das pessoas do campo para a cidade é consequência também das poucas oportunidades de trabalho no espaço rural. O aumento do uso de máquinas e outros equipamentos nas plantações e na criação de animais eliminou vários empregos no campo. Além disso, muitos trabalhadores do campo não possuem terras para cultivar, pois a maior parte delas pertence aos grandes proprietários rurais, os latifundiários. A oferta de trabalho na cidade, no entanto, não atende a todos os migrantes. Muitos têm dificuldade para encontrar emprego devido à falta de experiência ou de conhecimentos necessários para realizar grande parte dos trabalhos urbanos. E aí, para finalizar, na página 39, a número 1 e a número 2, vocês também responderão no caderno. Antes de começar a responder, marquem o número da página. Página 39, número 1. Cite alguns motivos que justifiquem a migração das pessoas do campo para a cidade. Vocês podem ter observado na nossa leitura que houve vários motivos. Escrevam alguns deles que justifiquem a migração das pessoas do campo para a cidade. E a número 2, em sua opinião, que problemas as pessoas podem enfrentar quando migram do campo para a cidade? Dúvidas? Mandem no WhatsApp da professora e assim que terminar as atividades é só enviar uma foto.